Eu procurei olhar e acompanhar todos os fatos, a começar pelo relato do árbitro, que cita na súmula apenas que ele deu o cartão amarelo ao Bruno Henrique por uma falta que não houve. Se você pegar o lance, você vê que não houve a falta. E em seguida ele expulsa o Bruno Henrique por chamou, diz que ele é um merda e outras coisas mais, pro ato depois de ter recebido o cartão amarelo de uma falta que não houve. No lado esportivo, a expulsão do Bruno Henrique ou o cartão amarelo que está dando todo esse indiciamento não interferiu no resultado do jogo. Já estava no final, o Flamengo perdeu o jogo e o placar continuou do mesmo jeito. Ou seja, no lado esportivo não houve interferência no resultado do jogo. O que indiciou o Bruno Henrique é que ele foi perguntado pelo sobrinho: ô tio, você tem, segundo o que a gente está lendo aí das conversas de WhatsApp que está rolada no processo, ô tio, o senhor tem 2 cartões amarelos, não tem? Ele: sim, tenho sim. Quando for receber o terceiro, o senhor me avisa. Ele vai: não, vai ser contra o Santos. Aí o torcedor que não está tão acostumado, infiltrado dentro do futebol, acredita: bom, ele vai receber contra o Santos porque ele está tentando beneficiar o sobrinho que vai ganhar. Não é isso. Os clubes, o jogador, há uma conversa entre eles, isso aí é antigo, mas muito antigo, de quando estar pendurado, né? Recebe-se o terceiro cartão amarelo por um jogo contra uma equipe mais fraca, porque depois tem uma mais forte e você está liberado, porque de repente no próximo jogo você recebe o terceiro e no jogo seguinte que você precisa estar com ele em campo, você acaba não estando por conta do cartão. O Flamengo jogaria, né, com Fortaleza no meio da semana lá, e no domingo pegava o clássico da liderança contra o Palmeiras, pô. Então, quando eu entendi, e quando ele disse isso há 3 semanas antes, contra o Santos, porque já estava programado, né? Ele ainda chegou a dizer: olha, se eu não acontecer antes disso, eu fizer uma falta, mas contra o Santos. Por quê? Porque ele não jogaria contra o Fortaleza lá, ele não era titular, estava entrando no segundo tempo, e contra o Palmeiras ele estaria liberado para jogar. Isso é comum no futebol. Em momento algum nas conversas ele diz: não, eu vou receber o terceiro cartão amarelo, põe lá para você ganhar dinheiro. Não, ele diz que contra o Santos ele vai receber o cartão amarelo. Ele diz 1 mês antes, quase isso, 3 semanas antes, que é comum. Ele não fala mais nada sobre isso, de envolvimento, de que vai tomar para alguém da família receber dinheiro. Se você somar o que a família ganhou com esse cartão amarelo, que dá R$4.500, o Bruno Henrique a cada 2 horas ganha R$4.500. O Bruno Henrique a cada 2 horas ganha R$4.500. O que precisa hoje no futebol para que a gente tenha esse resguardo da fala do atleta com o seu sobrinho, com a sua família, de que ele vai receber o terceiro cartão amarelo, que é uma coisa normal no futebol, você programar o jogo que você vai receber, para que no outro jogo, que é um jogo muito mais importante, decisivo, contra uma equipe muito mais difícil, você esteja liberado, para não correr esse risco de estar fora de uma decisão, de um clássico importante, que vale liderança, disputa, por conta de um cartão amarelo contra um jogo com um time inferior, um time, entre aspas, né, pequeno, vamos colocar assim, não é o caso do Santos, mas um pequeno, né, um time menor nas tradições. Então o Flamengo jogaria com o Fortaleza lá, que era uma coisa programada dele não ir, mas contra o Palmeiras ele estaria liberado para jogar, que era o segundo jogo depois desse cartão amarelo. Se você pegar o vídeo e olhar, não foi falta, foi uma surpresa para ele, para mim, para todo mundo, o cartão amarelo que ele recebeu. Aí, se você suspeita que o Bruno Henrique apenas disse para a família que ele receberia contra o Santos o terceiro cartão amarelo, você tem que indiciar o árbitro também, pô. Você sabe por que você tem que indiciar o árbitro? Porque ele deu um cartão amarelo pro Bruno Henrique num lance que não foi falta, pô. Aí você começa a juntar, se o Bruno Henrique fala pro sobrinho que ele vai receber lá, e o árbitro dá o cartão amarelo pro Bruno Henrique num lance que não foi falta,
Então vamos indiciar o árbitro, vamos ouvir o árbitro. Estou dizendo que ele seja culpado, mas ele passa também a ser suspeito, porque quem dá o cartão é o árbitro. E o jogador não fez a falta e recebeu o cartão amarelo. Então vamos ouvir o árbitro também. Vamos indiciar o árbitro para que o árbitro possa falar, possa se defender. Mas ele tem que ser arrolado. Ele tem que ser arrolado. E se defender e ser absolvido se for o caso. Até que nós acreditamos. Mas o cartão foi suspeito porque o Bruno Henrique falou com o sobrinho, ou foi suspeito que o árbitro deu um cartão amarelo para o jogador do Flamengo que não cometeu a falta? Então eu só queria deixar a minha opinião, porque está todo mundo embarcando, e a notícia é essa, no indiciamento da Polícia Federal, que está cumprindo o papel dela, indiciando a questão dos fatos, né? Mas os fatos que podem ser também avaliados, acompanhados, lidos por um jornalista como eu, um apresentador aqui da Tupi também, que não vou ficar aqui omitindo, escondendo, porque foi indiciado pela Polícia Federal. E não estou aqui para defender o Bruno Henrique, eu estou analisando os fatos conforme foram relatados. A gente tem que deixar isso bem claro para o torcedor e não ir na onda, no embalo da maré, daquilo. Não sou eu que vou julgar. Não sou eu que vou julgar. Eu estou aqui botando a minha opinião em relação a tudo que eu acompanhei. Em momento algum, eu volto a dizer, ele disse para o sobrinho, para quem mais da família que foi beneficiado, de que ele forçaria o cartão ou dissesse para a família, aposta lá que vocês vão ganhar. Ele foi perguntado, e isso está na conversa do WhatsApp, ele disse, é contra o Santos. E há normalidade nisso. Os clubes programam, os jogadores conversam com o treinador, é melhor receber o terceiro cartão nesse, folgar no próximo jogo, porque nós temos no outro domingo um jogo decisivo. Na semifinal do campeonato, você vai entrar pendurado, correndo o risco de ficar fora da final, você toma um cartão antes. Isso é público, inclusive, isso é falado pelos dirigentes, pelos jogadores, pela comissão técnica. Não, vamos aqui receber o cartão aqui, porque ele fica livre na final. Isso o cartão amarelo já foi programado muitas vezes a ser tomado pelo jogador muito antes de existir a Bet. A Bet, né? Agora, então essa questão do Bruno Henrique, eu queria colocar aqui a minha opinião. Em relação à Bet, né? Eu vi o Felipe Luiz falando e eu cheguei e falei, cara, ele tá certo. Ele disse o seguinte, que ele cresceu ao lado do pai dele assistindo a Fórmula 1, e a Fórmula 1 era só cigarro, os patrocinadores. De cabo a rabo era só cigarro. E era mesmo, lá atrás. Marlboro, então era o principal. Foi proibido. Foi proibido porque fazia mal. O jogo hoje é uma doença, ele é nocivo, ele cria uma expectativa de você ganhar muito. É um jogo programado para ganhar. Quem ganhar? A Bet. Porque senão ela não seria... Todo jogo o banqueiro é quem ganha. É isso. Então, o que mais que a gente precisa discutir também, é que você tem um órgão no governo federal hoje, que quando acontece um fato desse, a Bet denuncia, e o governo federal já tem uma comissão que começa a apurar. Encaminha para o Ministério Público, para a Polícia Federal, aquela história toda, começa a andar. Você, apostador, ouvinte da Rádio Tupi, se tiver um dinheiro preso, se tiver um dinheiro a receber, ou se tiver alguma coisa que você precise ter de volta o que você ganhou e não recebeu, não tem um órgão que você possa reclamar. Não foi criado um órgão para atender ao consumidor nessa questão dos jogos. Eu estava acompanhando e me aprofundei em relação a isso. O único caminho que você tem é o PROCON, que não tem como chegar numa empresa que está lá na Grécia, que está lá aonde é a sede dela. Como é que o PROCON vai chegar lá? Ou seja, você não vai chegar nunca. Mas, e como a Bet consegue saber de que 4, 5 pessoas jogaram por aquele cartão amarelo? Porque o sistema aponta. Esse sistema aponta uma anormalidade. 5 pessoas jogaram por aquele cartão amarelo, né? E depois foi ver e viram, depois que há uma apuração, mas a Bet denuncia para um setor do governo federal para ser apurado o fato. É sinal de que o sistema está programado. A Bet sabe.
A Beth sabe. Quem está ganhando. O caso do Paquetá. Como é que ela descobriu que foi vários cartões, vários jogos feitos em Paquetá, etc. Ela sabe. E agora a família do Bruno Henrique e tal. Então, quer dizer, a Beth sabe de tudo aí. Ela tem um olhar aí muito amplo sobre os jogadores que estão frequentando as apostas. É o jogo. Né? É um jogo que está legalizado no Brasil, um jogo hoje que é envolvido até o pescoço dentro do futebol, tem feito bem aos clubes pelo valor investido, não é isso? Mas que a gente precisa começar a discutir, né? Essa relação do jogador com os amigos, com o WhatsApp e a interpretação que é dada nisso. Ou então dar uma cartilha para o jogador. Teve uma conversa do sobrinho dele, parece, né? Que aí fala que vou ganhar 1.000, mas eu estou precisando de dinheiro. 1.000 para mim já estava resolvido e tal. Sim, mas ele, em momento algum, ele incentiva ou dar o dinheiro ou diz para ele fazer. Então teve essa colocação aí do sobrinho, né? Uma conversa aí eu acho que dá para fazer um questionamento e partir até para outras coisas. Sim, mas ele não incentiva, eu li abertamente. Li abertamente. Ele disse que não, vou contra o Santos. Não, a minha avisa que eu estou precisando fazer um dinheiro, aquela história toda, aquela tal. Mas ele já disse, olha, contra o Santos. Ele não entra em detalhe, ele não fala, não, vai ser os 50 minutos, vai ser os 27. Como a gente teve casos, ou tivemos vários casos, do tempo do cartão amarelo ser ajustado entre pessoas. Mas ele seguramente informa ao sobrinho que está programado contra o Santos. Isso há um mês antes. E aí outra coisa, eu volto a dizer aqui, o Rafael Rodrigo Klein, né, deu um cartão amarelo injustamente para o Bruno Henrique. Se o Bruno está sendo indiciado porque disse que receberia o terceiro cartão amarelo nesse jogo e ele recebe sem merecer, o vermelho sim, ele manda ser um merda, fala em outras coisas, mas o amarelo pega o lance, olha aí, gente, para quem não percebeu, ele não comete a falta. E o árbitro dá o cartão amarelo? Vamos ouvir o árbitro também. O árbitro precisa ser indiciado, precisa ser chamado para ser ouvido, porque deu um cartão amarelo num lance em que não foi falta. E o Bruno Henrique disse que receberia um amarelo nesse jogo há um mês atrás, foi indiciado e o árbitro dá um cartão amarelo num lance que não foi falta, no Bruno Henrique. Então, como diria um outro, são sinais que precisam ser apurados também. Eu só queria botar essa minha opinião e fique bem à vontade, Leão. Você concorda muito comigo, mas se eu estiver errado, você pode discordar. É um posicionamento com argumentos, né, favoráveis ao Bruno Henrique. Agora, eu tenho passagens na conversa, que logicamente eu não anotei aqui, mas ouvi com muita atenção, passagem na conversa dele com o sobrinho e tal, que tem que ser, também pode ser investigado. E de repente pode ser investigado e o resultado ser favorável ao Bruno Henrique, pelo argumento até que você usou aí. Então, a minha posição é de aguardar o desenrolar e tal. E você também está aguardando, mas você teve uma argumentação favorável. Né? Antevendo, coisa que ninguém teve até agora. Né? Eu não vi nenhuma manifestação favorável ao Bruno Henrique. Eu não estou contestando o indiciamento. Né? Eu estou dizendo que os fatos são normais dentro dos que foram apresentados. Eu só estranho dessa apuração também não trazer o árbitro para ser ouvido. Programar cartão existe só não existe antes de 70, porque não havia cartão antes de 70, né? Mas essa programação do cartão desde 1970 se faz isso. Você não vai jogar contra o Bom Sucesso porque eu quero você contra o Flamengo. Toma o cartão no jogo anterior ao Bom Sucesso.